Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vou ler um texto agora aqui e dar uma explanada nele. Como de sempre, né? Não dá para esperar muito, senão passa o tempo, é bem resumido, né? Mas eu vou ler aqui. É um texto até conhecido. Diz assim: a doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te que lembres-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus, que já tinha declinado. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, e de que adoeceu e sarou de sua enfermidade. E disse: no cessar de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do restante de meus anos. Aqui, como o texto é longo, eu vou ler só mais um pedacinho aqui, que diz assim: e dissera Isaías: tome uma pasta de figos e põe como emplasto sobre a chaga e ela sarará. Também dissera Ezequias: qual sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Ezequias fez várias perguntas aqui, na verdade, né? Então, nós vemos aqui que Deus mandou Isaías, né? Mandou Isaías, que é filho de Amós, da linhagem de Davi. Ele mandou a casa lá no palácio, aliás, de Ezequias, falar para ele: olha, arrume a sua casa, porque morrerás, é certo que não viverás. Deu um choque no Ezequias. Imagina, falar que era para arrumar a casa, que ele ia morrer. Aí Deus falando, pronto, acabou. Mas daí ele começou a chorar, né? Virou pro canto lá, e o Isaías saiu, e ele, aqui não li, mas está no mesmo texto. Isaías saiu antes dele sair fora da cidade, do pátio da cidade, porque as cidades eram fechadas, né? Cercadas. E antes dele sair para fora, Deus falou com ele. Porque Ezequias daí virou, quando Isaías saiu, ele virou o rosto para a parede e começou a chorar e falar com Deus: Senhor, mas eu sempre andei em retidão na tua presença. E agora o Senhor, bem no tempo de vida ainda, que eu estou novo ainda, o Senhor vai me levar assim, me cortar meus dias aqui na terra? Ele, chorando, ele falou isso com Deus, né?
E Deus se compadeceu dele, né? E daí, claro que Deus sabia da retidão que ele andava, né? Aí falou para Isaías antes de sair da cidade, falou assim: volta lá, meu servo, volta lá e fala para Ezequias que vou acrescentar 100 anos, 15 anos de vida para ele. E vou tirar ele das mãos do rei da Síria, que estava vindo com guerra contra a cidade ali. E eu livro ele das mãos do rei da Síria. Aí ele falou assim, foi lá e falou com Ezequias: olha, Deus, o Senhor vai acrescentar para você 15 anos, e agora eu preciso fazer uma pasta de figo, olha, e achei era um câncer, era uma doença mortal, mas acho que era externa, né? Pega uma pasta de figo, aí a gente sabe que o figo cura o câncer externo, né? Pelo menos, né? Ou talvez seja uma outra coisa, mas provavelmente é um câncer. Faz uma pasta de figo e põe em cima da ferida, né? E ela vai sarar. Foi assim que aconteceu, ele sarou com uma pasta de figo. Então, Ezequias, aliás, ele foi beneficiado, né? Ele foi abençoado por Deus pela fidelidade dele. É o que eu sempre falo aqui. As pessoas às vezes falam: Deus, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas da boca para fora, porque ele não vive a palavra, ele não vive segundo a palavra, sabe? O povo está desse jeito: fala aí que Deus é meu pastor e nada me faltará. Não é assim que funciona. Está aqui Ezequias, é o exemplo. Ezequias andava retidão na presença de Deus. Quando ele clamou a Deus, o Senhor chorou, né? No choro Deus viu a sinceridade dele. Aí acrescentou então 15 anos, mas ele pediu e falou para Ezequias, para Isaías: fala para ele que vou acrescentar 15 anos, e como sinal eu vou retroceder o sol, que já está decaindo, retroceder em 10 graus. Pode marcar lá que eu vou retroceder. E assim ele fez. Deus é Deus, né? E ficou como sinal dos 10 graus de prova que ele ia acontecer aquilo, aconteceu. Então, mas por que Ezequias, eu li até agora, agora vou entrar aqui. Por que Ezequias ele foi abençoado por Deus, ele deu livramento de morte? Porque pela fidelidade dele, andava em retidão, né? Ele andava em retidão dentro da palavra e fazia o que era bom aos olhos, agradáveis aos olhos de Deus. Então ele teve esse benefício de Deus deixar mais um tempo na terra. Eu mesmo sou um testemunho disso, sabe por quê? Eu não morri há uns 5 anos para cá, por várias vezes já. Porque Deus tinha um plano na minha vida e eu sempre procuro andar dentro da palavra, agradar e alegrar o coração de Deus. Um dia até o Senhor estava orando, o Senhor falou assim: você, nos dias de hoje, você nessa geração de agora, um dos remanescentes poucos da terra, do jeito que você faz, você me entregou a sua vida nas minhas mãos, como Davi fez, como Salomão fez. E você hoje é o meu Davi, olha. Eu estava chorando, já estava chorando, né? Mas a gente não aguenta a presença de Deus, a gente é fraco, a carne, né? E aí eu até chorei, daí eu falei assim: tá bom, Senhor. Mas Davi foi um rei, né? E ele falou: hoje você é meu Davi, veja o que eu vou fazer através da sua vida aqui no Brasil e fora do Brasil, sabe? Então, e eu sou um pequeno, não sou nada. Eu falo: Senhor, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Eu sou só pó do chão. Não adianta você que... Sabe o que não agrada a Deus? Num servo dele não agrada a Deus? A soberba, o orgulho, a prepotência, a arrogância, sabe? Essas coisas aí não é os frutos do Espírito, isso aí já é outra dos frutos do outro, né?
Então, isso desagrada o Senhor. Sabe, as pessoas falam, você é um cara simples, humilde, e eu quero continuar assim. Eu sou assim, eu não sou nada, não sou mais que ninguém. Se Deus me elevar, me honrar na terra, como honrou Davi e Salomão, ele dá honra também. Na verdade, quem tem que honrar a Deus primeiro é o homem. O homem tem que se prostrar e adorar a Deus e ser grato a Deus. Então, aí, não querer esperar, eu faço, eu aconteço, não vai funcionar. Por isso que às vezes o cara fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. Mas olha, Deus diz, livra ele por misericórdia de Deus, mas ele está fora da palavra. Por isso que Deus não abençoa ele. Ezequias é um exemplo. Ezequias, ele é um homem que andava em retidão na presença de Deus, ele gostava de agradar a Deus. Eu hoje falo assim, eu estou dando um testemunho meu aqui para onde que vai ser o vídeo. Eu não sei nem onde está alcançando muito longe, né? Porque demora, né? Eu sou um testemunho vivo disso. Por quê? Porque a minha vida não tem nada como lucro nesta terra. Eu quero comer, beber do bom e do melhor desta terra, mas e viver bem, né? Ter uma boa casa, um bom carro e tal. Mas é prioridade isso aí, né? Mas meu coração não está no dinheiro. Não está no dinheiro. O Senhor conhece meu coração. Eu gosto de ajudar os outros porque o que se ajuda os outros está plantando para você mesmo. E fazendo aquilo que Jesus mandou, né? Fazer, né? Que é amar uns aos outros. Aí, esses dias agora atrás, aí ainda tem muita gente se levantando contra mim, que é isso, que é aquilo, eu estou sabendo. Mas eu deixo nas mãos de Deus. Quem vai fazer justiça? Deus. Deixa eles na mão de Deus. Não é eu não vou tomar tempo. E nem falo nada nas redes sociais, não falo nada. Fico quieto. Eu falo, eu amo a todo mundo. O cara que me fizer mal, ele vai ter com Deus. Eu quero bem ele do mesmo jeito, sabe? Eu não sou um cara vingativo, não tenho esse sentimento negativo dentro da gente, não pode ser, né? Tem que ter o sentimento, os frutos do Espírito. Olha o que Jesus fez, olha o exemplo maior para nós. Jesus, ele foi para o matadouro como se fosse uma ovelha. Eu falei esses dias aqui, uma ovelha sem abrir a boca, surraram Jesus, bateram nele, cuspiram no rosto dele, açoitaram ele, pregaram ele quieto, só falou as últimas palavras: Pai, por que me abandonaste? Ele falou, né? Depois no final ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que ele faleceu, ele morreu daí, né? Então, assim, Jesus é um exemplo maior para nós. Olha o exemplo que ele deu para nós. Sabe? Se o homem não quiser observar isso, é porque ele não quer mesmo buscar Deus. Porque o exemplo maior é Jesus. Olha o que ele padeceu por nós, da vida lá na cruz, não é? Sabe? Não é assim tão fácil como as pessoas pensam, assim, morreu, mas não. Vai fazer um trajeto desse que Jesus fez, apanhando, batendo no rosto, cuspindo, e ainda naquela agonia, não devia dar água para ele lá na hora quase da morte, e foram dar fel para ele, sabe? Fizeram atrocidade, mas Jesus é o exemplo maior, e ele sabia que tinha que passar por aquilo, porque ele chegou a falar, né? Senhor, se quiseres, passa de mim, aliás, passa de mim esse cálice, mas se a tua vontade, cumpre-se a tua vontade. Então aqui está o exemplo também do Ezequias. Ezequias era um homem segundo não o coração de Deus, porque tinha o Davi que era segundo o coração de Deus, esse realmente era. Mas era um homem que andava em retidão, um homem que agradava a Deus, um homem que era fiel a Deus. Então cada um é cada um, né? Davi é Davi, Salomão é Salomão, o Ezequias, Isaías é Isaías, cada um é cada um, né? Então, eu estou falando isso aqui para vocês, um exemplo para vocês, sabe? Não adianta eles ler um texto e daí bater lá, pá, e não explicar a palavra. Eu gosto de ler a palavra, pregar ela e explicar ela.
Exemplo, tem que dar exemplo de hoje, daquela época e de hoje. Hoje os exemplos hoje está barbaridade, né? Agora esses dias aí, aqui no Mato Grosso, no Sorriso, eu tenho um cunhado meu que mora lá. E você vê, o cara vai lá e mata uma família inteira, uma criança de 6 anos enforcada, ainda que ele não quis matar com a facada, mas matou 2 gurias, 3 gurias a facada e a mulher. Isso é uma covardia sem tamanho. Estava possesso, né? Só pode. Né? E com certeza não estaria sozinho, porque sabe por quê? Porque, pense bem aqui comigo, se ele estivesse sozinho, ele não dava conta, as duas, uma moça de 19 anos e a mãe dela, iam bater nele e fazer com um pau, com a outra coisa, porque ele estava com a faca, né? Mas você veja que tem outras pessoas envolvidas. Eu, na minha concepção, tem as pessoas envolvidas. Não é só ele, não. Porque se fosse só ele não dava conta, não digo a pequenininha, mas a mocinha já tinha 13 anos, a outra 19 e a mãe, né? São quase 3 adultos ali. Então, tinha mais gente junto. Na minha concepção, eu creio que, né, que não era sozinho, não. Mas o que eu quero dizer com isso? Olha os exemplos hoje. Em vez do cara buscar Deus, agradar a Deus, não, olha as barbaridades. Isso é uma pessoa, ou duas está fazendo isso, mas e o mundo inteiro, como é que ela está hoje o mundo, né? Mas nós como cristãos, eu estou falando cristão, sabe por quê? Às vezes fala assim, o senhor é crente? Não, eu não sou crente, eu sou um cristão. O crente é crente, apenas um crente. O diabo é o crente mais velho da face da terra, é o diabo. Crê e estremece porque conhece o poder de Deus, mas não obedece. O crente é aquele que não obedece, é o crente. Mas o cristão é aquele que anda dentro da palavra, de acordo com a palavra, e a alegria dele é fazer a alegria do coração de Deus. É o que eu penso e faço. A minha alegria é fazer a alegria do coração de Deus. É assim, tem que ser assim. Porque se não for assim, então nós estamos apenas um crente. Gente, mas dá para explicar, mas não muita coisa, já está chegando ao meu limite ali. Mas é assim, sabe? Ezequias é um exemplo, mas o exemplo maior de tudo isso, o nosso exemplo maior é Jesus. Olha o que ele passou. Né? Olha o que ele passou. Mas cada pessoa dessa que viveu, também é que em retidão da palavra, é exemplo para nós também. E Deus atendeu o pedido do coração dele, por quê? Porque ele era um homem justo, correto. Mas se fosse um cara que não ligava muito para as coisas de Deus, Deus ia atender? Não, Deus não ia atender, não. Então, assim, os exemplos estão aí na Bíblia. Temos que ser exemplo para os outros. Eu sempre, nas redes sociais, o pessoal está falando, poxa, você é um exemplo, você traz edificação, você é diferente. A diferença é que eu sirvo a Deus de todo o meu coração, não sou melhor que eles, não sou melhor que ninguém. A diferença está que a luz do Espírito Santo está em mim. Eu olho, a luz do Espírito Santo reflete de mim para as pessoas. Então essa é a diferença, você andar na presença de Deus. Gente, eu vou orar agora, já passou até da hora. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, visita, Pai, em todas as nações da terra, visita aqueles que estão precisando, Senhor, de cura, de libertação, de salvação. Visita agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um. O Senhor sabe todas as coisas, sabe quem precisa ser curado, e alcança cada um deles, Papai, com a tua mão santa e poderosa, que sejam curados, não importa a doença, como lá estava Ezequias, uma doença para a morte, mas não importa, para ti não tem nada impossível, Pai. Cura aqueles que precisam ser curados, sara, Pai, e liberta e salva os que precisam ser salvos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.